pessoal, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Embalando o Futuro, um podcast feito pela Nature Pack, onde a gente fala um pouco sobre sustentabilidade, inovação e o futuro das embalagens. Hoje nós estamos aqui com uma convidada mais que especial, que é a Elizabeth, a CEO da Nature. Beth, muito obrigada por estar aqui, é um prazer recebê-la hoje. Eu que agradeço imensamente, Bia, pela oportunidade. E pra gente começar, conta pra gente um pouco, né, como é a história da Nature Pack, como surgiu essa ideia, né, como vocês se estabeleceram como uma referência no mercado, né, de embalagens sustentáveis. Puxa vida, Nature Pack. Você sabe que a Nature Pack não nasceu como Nature Pack. Né? É muito engraçado quando eu falo sobre a história, eu falo assim, pessoal, não era Nature Pack. A Nature Pack, na verdade, ela nasceu como ECS, a primeira empresa tinha minhas iniciais, Elizabeth Cristina de Souza, e ela nasceu como importadora, porque naquela época, quando a gente começou a desenvolver o projeto, não tinha fábricas no Brasil. Né, tinha que importar, né? Quem usava mais era a Europa, Estados Unidos. Então era uma coisa assim que o Brasil ainda não pensava, né, em utilizar, né, copos de papel, produtos biodegradáveis como embalagens descartáveis. Então a gente precisou procurar uma importadora para importar. E era um projeto meio que digital, porque a gente desenvolveu o site e nem tinha um boom de marketing digital naquela época. A gente está falando em 2017, 2018. E foi tudo muito difícil, porque não tinha fomento, né? E nem lojas, plataformas de lojas virtual, marketplace, não existia muito esse universo digital para venda de produtos. Então foi mais difícil e mais lento. Ainda mais nessa categoria, né, de embalagens sustentáveis, Correto. toda essa questão. Não tinha fabricantes, então a gente teve que buscar fora. Então, a ECS nasceu, ECS Sustentáveis, trabalhamos com a marca durante 2 anos, e aí veio a vontade de querer ampliar, né? Quando saiu nossas primeiras vendas, foi muito engraçado, porque a gente estava já no início da pandemia. Foi um projeto, assim, que em 1 ano não teve venda nenhuma, né? A gente montou tudo, estabeleceu parceria, não teve venda nenhuma. Quando surgiu as primeiras vendas, veio a pandemia. E eu acho que a pandemia, assim como muitos empreendedores também, foi um motivo de inovação, né? Foi um motivo muito grande de inovação, porque a gente enxergou uma oportunidade, né? Agora o delivery, o takeaway ia fazer um boom, e a gente percebeu que aquilo seria uma oportunidade para a gente entrar de vez. A marca SS Sustentáveis, ela foi descontinuada por quê? Porque era uma marca com apologia à importação. Quando a gente quis renovar o conceito, a gente falou, por que não fazer algo sustentável 360? Né? Porque eu acreditava assim, não adianta eu falar que a minha marca ia ser sustentável, sendo que eu gero emprego em outro país. Né? Não adianta eu ter esse contexto, esse apelo, e eu não estou gerando, né? Ainda mais no meio de uma pandemia. Eu não estou gerando a economia brasileira. Então, começou a surgir, né? Algumas empresas já existiam, empresas de copos de papel, mas não eram muito faladas naquela época, né? Em 2019 para 2020, que foi o boom da pandemia, né? No momento. E a gente começou a fazer parceria e ver que as empresas, as gráficas, se interessaram no contexto de embalagem de delivery de papel, caixas de hambúrguer, né? Porque era o que há, né? A gente recebia comida, recebia tudo em casa. Não podia sair, né? Justamente. E as empresas começaram a pensar numa podologia mais sustentável. Até porque naquela época a gente estava consumindo muito plástico, né? E foi visível isso com o boom do delivery, né? O quanto de plástico a gente estava gerando. E aí começou a se pensar. Então a gente pegou um gancho, né, de inovação para estabelecer uma nova marca e começar, acho que da maneira certa, né? O projeto até então foi muito bom, mas acho que com a Nature Pack estabelecida começou a ser da maneira certa, né? E nessa transição, Bia, é até engraçado falar que assim, tudo nasceu muito pequeno, muito pequeno. Falar de Nature Pack assim, o projeto Excessos Sustentáveis começou no quarto do meu filho,
Quando começou a surgir as primeiras vendas, a gente tirou meu filho do quarto. O meu filho ontem fez 11 anos, ontem a gente estava até lembrando sobre isso, como que é, né, as coisas. Porque a gente tirou ele dormia numa caminha auxiliar no nosso quarto, eu e meu esposo, pra gente usar o quarto dele, porque daí não era mais eu, era eu e minha cunhada na época que começou a ajudar a gente com essa parte administrativa, porque eu tinha que fazer visita, eu tinha que sair. E na época eu trabalhava, né, com excessos sustentáveis, mesmo assim eu trabalhava fora. E aí, vendo o boom da pandemia, o que aconteceu? A pandemia começou, acho que em fevereiro, março, e eu descobri que eu estava grávida. E na época eu tinha uma carteira muito grande, na outra, né, no trabalho mesmo, eu tinha uma carteira muito grande de hospitais. E ia ser muito prejudicial isso para mim, né? E foi, né? Tanto que eu tive a perca, né, dessa segunda gestação, né? Acho que eu não aguentei, foi uma questão emocional, uma explosão de coisas que estava acontecendo ao mesmo Muita tempo, coisa, né? Aí afeta. Gravidez, serviço, eu atendia muito hospital, uma pandemia e a vontade do projeto crescer. Então, eu tive essa perca. E aí eu falei assim, comigo mesma, eu já estava pensando em remodular, né? Aí a Excessos Sustentáveis, eu pensei dessa seguinte forma: era um desejo muito grande meu e do meu esposo ter um segundo filho e do meu filho, né? Quando viesse, eu ia largar tudo e ia fazer o que melhor fosse para essa terceira gravidez. E assim foi, muito rápido. Mesmo eu não podendo engravidar, mesmo tomando todas as precauções, enfim, eu falo que foi coisa assim, divina, né? Fiquei grávida da minha segunda filha, que hoje tem 3 anos, vai fazer 4, a Elô. Foi uma gravidez super tranquila. Eu pedi as contas, eu era gerente de vendas, uma companhia muito grande. Pedi as contas lá, saí assim, uma mão na frente e outra atrás, num ano de pandemia, com tudo acontecendo. E eu falei, eu vou fazer valer esse projeto. Né? Foi muito difícil, mas eu acho que a gente tinha fé e acreditação. Que é o que mais importa, né? Para empreender no Brasil é o que importa. Eu acredito muito que tudo que você vai fazer com muita acreditação, muita segurança de que aquilo vai dar certo, pode ter vários obstáculos, como nós tivemos, mas nenhum vai ser tão grande quanto o desejo da realização, né? Eu falo muito sobre aquela questão do desejo real, né? Você não tem dúvida, que é a fé, né? A fé é a ausência de dúvida, ponto. E eu não tinha dúvida que aquilo ia dar certo e aquilo foi tudo que eu pedi. Então eu fui assim e inexplicavelmente, né, grávida da Heloísa, tomada lá o quarto do meu filho, começou a girar. A gente começou a ter nosso primeiro estoque. E aí foi minha sala, né? A gente tomou a sala de casa com caixas e já não dava mais, né? Foi crescendo o negócio assim. 2021 foi o ano que a minha filha nasceu. E, inclusive, quando eu cheguei da cesárea, né? Porque naquela época, como os hospitais estavam na pandemia, eu cheguei da cesárea e já fui pro computador trabalhar. Foi muito engraçado, assim, porque assim, eu não tive resguardo, mas foi lindo, né? Eu tive como ficar com ela, porque se eu estivesse trabalhando, a gente sabe que tem a volta, né? Então eu tive essa atenção com ela e atenção com o projeto, né? E aí eu comecei a remodular, logomarca, o nome surgiu, nossa, eu quero algo, natural, Naturipac, algo com a cara brasileira mesmo, né? Com as cores, né? Eu escolhi uma paleta de cores que remetia muito àquele momento. E aí eu falei, eu quero ser uma empresa com sustentabilidade 360. Gerar empregos no país, fomentar algo diferente, nem que seja um trabalho de formiguinha, a gente vai conseguir. E aí em 2021 foi o boom digital, né? A gente foi a pioneira dentro do marketplace a vender copos de papel, potes de papel dentro do Mercado Livre, dentro da Shopee. Ninguém fazia isso nem com plástico, porque o pessoal tinha meio que medo, né? Imagina, como que a gente vai entregar copo plástico? Vai chegar lá tudo amassado. O pessoal tinha receio de vender certas coisas, principalmente no marketplace. Mas eu acho que ser pioneiros e disruptivos naquela época, confiar muito no projeto, fez com que a gente atingisse,
né, o propósito, que era não só construir uma empresa lucrativa, mas o propósito maior era construir uma empresa com propósito para todos, né? Um propósito que impacta desde o usuário, desde o descarte, o ambiente, bem como eu já pensava como que seria a questão de colaboradores quando crescesse, pela experiência de ter passado em outras empresas, eu já imaginava que eu queria que a Naturipac fosse diferente, fosse uma empresa pequena, né? Começa-se pequeno mesmo, né? Hoje a gente fala que a gente já está nessa transição, né? De não ser tão mais pequena, graças a gente já tem a referência digital, mas que fosse algo animado, algo gostoso, né? Para quem usa, para quem está atuando no projeto, que hoje já não é mais um projeto, né? Já é uma empresa mais sólida, é uma marca mais sólida dentro da internet. E assim foi. 2022 a gente saiu da residência, depois da minha sala a gente alugou um espaço ainda residencial, que já não cabia também mais, em 2021, final de 2021 já não cabia mais a gente lá dentro. E 2022 a gente realmente abriu o primeiro depósito, né, num lugar bem bacana em São Bernardo do Campo, que é ainda nosso depósito principal lá. E começamos a vender para o Brasil inteiro com a ajuda do Marketplace através do Fulfillment. Então foi assim muito rápido, né? Para um produto que não era nem expectativa do brasileiro, né, utilizar. Hoje, na verdade, é muito comum, né? Graças a Deus a gente encontrar em todo lugar. Hoje a gente já tem mais concorrência, é claro, empresas muito maiores, né? Gráficas que fabricam. Mas eu acho que pela acreditação do projeto, isso causa para a gente mais força, né? O pessoal às vezes fala assim, já me perguntaram, vocês não têm receio, né? Porque ainda é uma empresa, né, no digital, não tem estrutura tanto física, assim, imensa. Eu falo, não, porque a gente acredita no projeto, a gente tem pessoas atuando também, acredita no projeto e a gente trabalha com um propósito muito grande. Então, acho que a tangente só é para cima, crescente. E Então, ninguém é começa isso. lá do topo, né? Todo mundo tem que começar Justamente. de baixo e ir conquistando, e subindo. Justamente. É isso, Bia. É. E a gente tá eu acho que é nessa caminhada. Uhum. A gente não quer também chegar no topo, porque acho que o topo para o empreendedor, ele não tem que existir. Até porque se você chegar no topo e chegou no topo, no objetivo, qual que é o objetivo, né? Você traça um objetivo para ir lá na sua vida, você chegou naquele objetivo, acabou, e aí? Né? Então, acho que não tem o topo, né? Tem sempre uma escalada com inovação, com adaptação, porque você trabalhar com um produto novo, um produto tendência, que não é 100% da população que ainda utiliza, Uhum. um produto disruptivo que está no mercado digital, é inovação, todo dia. Amanhã, eu brinco com o pessoal lá que amanhã já mudou, né? O algoritmo já mudou, Tudo muda, né? a medida da demanda do cliente já mudou, então a gente também tem que mudar. E é assim, a gente tem que se adaptar constantemente. Porque tudo tá sempre evoluindo, né? O nosso universo tá em constante evolução. Então a gente também tem que estar, né? Não é porque você chegou no seu objetivo que parou ali. Não, você vai ter outro objetivo depois. Você vai querer almejar algo novo. Você vai ter que evoluir a sua marca, a sua empresa em alguma outra coisa pra você continuar, né? Porque senão a gente para. E a caminhada não Justamente. pode parar. A gente tem Por que isso que eu continuar. acho que não existe topo. Porque no topo, você chegou no topo, você para. E a Não gente pode não quer parar. parar. Não pode É parar. isso aí. E a Natri, ela trabalha com vários produtos, né? Com vários tipos de materiais. Você podia falar um pouco mais pra gente sobre esses materiais, como eles são, como funciona, para o pessoal poder entender um pouco mais também? Pergunta muito importante num podcast como esse. Assim, o que eu vejo é que a gente não tem no Brasil ainda uma cultura de discernimento de materiais. Lá fora já é algo que é implantado desde a escolinha, né? Então lá o pessoal já tem uma cultura de como descartar, onde descartar, o que utilizar, Como reciclar, né? A forma correta e a tudo. forma correta. Esse é o ponto, Bia, A forma forma correta. correta. Não existe material ruim, existe a forma correta de fabricação e de descarte.
né? E um ponto importante de fabricação. No Brasil ainda, por conta da questão de capitalismo, a indústria de plástico ainda é uma indústria que coloca muito aditivo no polímero. Eu, antes, né, só reiterando aqui, né, falo com propriedade porque antes de todas as minhas formações eu sou técnica em polímero pelas indústrias Arteb, através da Fundação IOSP, do Rio Grande do Sul. Então, assim, quando você estuda polímero, o que é polímero? Polímero é a parte bruta e menor parte de qualquer material sintético, por exemplo, o plástico, que hoje é utilizado. Então, quando você estuda polímeros, você vê que o plástico não é de todo ruim, né? O plástico, ele em si, sem aditivo, na matéria nobre, ele é um material excelente, que pode trazer um giro até na economia do país. Quando a gente fez o projeto ser mais, assim, 360 dentro do Brasil, Sustentável e tudo mais. sustentável, eu também fui estudar como que era o giro, o descarte de plástico. E vi que hoje, em alguns locais, existem cooperativas que vivem disso, né? E alimenta comunidades inteiras, né? Com o trabalho dessas associações. Então, é um trabalho que não pode parar. E lá existe uma reciclagem e um descarte correto, né? Uma separação correta, é um ciclo correto, economicamente falando, do ponto de vista fabril, tá? Um processo de reciclagem mais limpo nessas cooperativas, tá? Porque é uma reciclagem que usa menos água, né? Uma reciclagem que usa menos aditivo. Às vezes até recicla, dando uma vida útil nova ao mesmo produto, né? Então, é isso que acho que o Brasil está precisando fomentar. Porque o plástico ele não é de todo ruim, né? Depois existe uma escala, né, de numeração do plástico, como a gente pode ver aquilo, né? Por exemplo, às vezes você pegar uma garrafinha PET, você vai olhar lá grau 2 embaixo da garrafinha, né, que é o PET. O PET sem aditivo, o grau alimentício, ele é um material riquíssimo para ir para reciclagem correta. Mas aonde a gente descarta? Né? É Em isso qualquer que lugar, né? O pessoal joga na justamente. rua, joga no bueiro, erra, faz qualquer coisa, né? Ou no lixo comum, É. Bia. É mais comum isso hoje, né? Eu acho que o que se a gente pegar um lixo mesmo da residência, Uhum. a gente vai ver que tem muito plástico, tem muito material lá que poderia ser utilizado para descarte correto. E fomentar esses locais que precisam de uma economia, né? Um giro de economia melhor. Porque essas associações vivem disso. Por que não destinar de forma correta? Fazer como outros países fazem lá fora, né? Então, acho que o Brasil ele tem tudo para dar certo nessa área. O que eu acho que falta é educação, né, na questão de plástico. E por que eu tô falando do plástico, né? Ah, mas a Naturipac vende biodegradável, né? Porque nossas tampas ainda são PET, mas PET, grau alimentício, material nobre, sem aditivos, que a gente recomenda que faça o descarte correto. Ah, mas é plástico, tá? É plástico sem aditivo. Por que eu bato nessa tecla? Porque o que é ruim hoje é o que a indústria grande faz, né? A indústria capitalista, vamos dizer assim. Ela coloca vários aditivos e aí a gente tem o PS, né? O PS, eu falo que é aquele material, sabe barulhinho de copinho plástico? Uhum. Tudo que você pega Sim. que faz aquele barulhinho é o material que realmente ele é rígido e já não tem flexibilidade. Ali a flexibilidade daquele material é tudo por aditivo. Esse material é o material pior para ser descartado no ambiente, né? Pior, entre aspas. Acho que é o segundo pior que todo mundo mais usa. Porque ele é muito descartável. Então, você vai tomar um café, tem PS com aditivo. E qual que tá o problemão, né, nesse PS com aditivo? O problemão tá na hora que vai decompor, por mais que demore 400 anos lá, né, que já foi comprovado, ele ainda tem um aditivo, então ele vai contaminar o solo, né? Só que não para por aí, gente. Você beber um cafezinho quente num copo como esse, o aditivo ele vai no seu cafezinho. Então, aquele mesmo produto que contamina o solo é o mesmo produto que está contaminando a nossa corrente sanguínea. Tá tomando um cafezinho Com aditivos. com aditivo. Um cafezinho tóxico, eu diria. Um cafezinho tóxico. É isso aí. Então, o plástico ele não é de todo ruim. A gente tem que saber só de onde descartar e qual utilizar, né? E tem uma classificação imensa quanto a isso.
A questão do primeiro, né, que eu falei que PS é o segundo. Aí o pessoal normalmente pergunta qual que é o primeiro. É. O primeiro material é o que a indústria camufla. O que é a camuflagem? É dizer que um plástico ele pode ter resina oxibiodegradável. Vários ambientalistas já têm falado sobre isso. Não é uma pauta nova que eu estou vindo trazer aqui, mas a resina oxibiodegradável, ela decompõe o plástico, tá? Então, o que ela vai fazer? Uma resina que vai comer o plástico na hora do descarte, na hora do aterro, na hora que tiver lá na água, Uhum. que tiver na terra, enfim. Só que ela vai transformar o que a gente não quer. É o que é um problema global, que é o microplástico. Então ela vai, o que ela faz? Ela divide, ela não destrói aquele plástico, ela divide em micropartículas e isso vai virar microplástico. Então o canudinho que você compra, que vem lá escrito é biodegradável, esquece. Vê lá, se for resina, resina oxi. Você tá induzindo a fabricação de microplástico. E hoje em dia tem tanto microplástico que até na gente tem microplástico, Tem né? microplástico. O que a gente come, tudo. Principalmente como no mar tem muito, os peixes estão cheios e a gente come. Quem come peixe é um sushizinho. Puro microplástico, basicamente, hoje. Em tudo, basicamente, Bia. Por quê? Porque é um material que fugiu da mão científica. E não tem como Não tem limpar, né? controle, não tem como limpar. Porque é micro, é pequeniníssimo, é minúsculo. Não tem uma Sim. forma fácil, simples de limpar. É uma das coisas mais difíceis de se tirar. Se tem uma garrafa, né, num oceano, você consegue tirar, você consegue limpar. Mas agora um microplástico, não tem Não como. tem. Como é que você limpa um microplástico da sua corrente sanguínea? Não tem. Não E tem aí, infelizmente, por isso das muitas doenças, né? É claro, a gente tem toda uma complexidade de variação de alimentação e tal, mas isso também influi, né, negativamente aí o risco ao câncer e outras doenças que estão aí, tá? Então, assim, não é só por uma imagem você optar por produtos melhores, Uhum. né? Mas assim, talvez aquele custo que é centavos hoje pode evitar um custo muito grande de medicamentos e outros transtornos depois, né? Isso do âmbito da saúde, tá? Agora, outros materiais, né? Falei do plástico aí. O que a gente utiliza? Que é bacana. Papel. Que o papel, assim, ele vem da celulose, composto 4 meses, gente, é renovável. Só tem que ter o cuidado, né? Que eu acho que hoje, com bastante concorrência hoje na questão de embalagem de biodegradável, a gente só tem que tomar cuidado com a questão do selo, né? Ter o FSC para saber que a origem daquela celulose foi uma madeira reflorestada, enfim. Então, a gente Porque não tem que ter... adianta só desmatar e fazer copo, fazer as coisas e não repor. Senão acaba e a gente fica sem, né? Justamente, é isso. Tem que Tá? repor. E aí tem outros materiais que o pessoal, hoje, da Naturipac, a gente prefere que não tenhamos por conta da questão da importação. Mas, por exemplo, existe hoje já bolos de cana-de-açúcar, bagaço, né? Mas a gente sabe que esses bolos são selados com PLA. PLA é um poliácido lático, é um plástico de vegetais, né? Como posso dizer, um polímero, é o único polímero hoje sintético à base de milho, por exemplo. E ele é plástico, ele é igual ao PET, só que ele não aguenta líquidos quentes. Ele só vai aguentar produtos frios dentro daquela embalagem. Só que hoje, quem vende para você falando que é nacional é mentira. Porque o poliácido lático só Taiwan fabrica. Só lá fora. Só a Vigorpack no mundo inteiro. Porque é um campo fabril imenso e o Brasil ainda não tem um clima favorável para fazer a matéria-prima. Né? A gente gostaria que uma indústria muito grande realmente se interessasse por trazer essa tecnologia que custa muito caro. São parques fabris térreos. Né? Então, o Brasil ainda não tem, né? E tem que ser importado de lá, o que acaba encarecendo muito o produto. Né? Então, a gente não trabalha com esses porque realmente alguma parte aí da fabricação da matéria-prima vai cair no PLA e aí, né, tem que cair. Se não tem PLA, gente, também, vamos lá, uma marmita. Eu vou comprar uma marmita de bagaço de cana. Tá, legal. Selada com o quê? PS. Acabou, você já tá lá com o mesmo material do cafezinho. Então, é muito importante saber esse discernimento de materiais, tá? O que é biodegradável, o que é sustentável.
Não necessariamente as embalagens para ser boas, elas precisam ser biodegradáveis. Biodegradáveis é quando faz a composição tanto na água, né, como no descarte total, né? Pode ser no aterro, pode ser na água. Ela biodegrada, né, com o tempo. Precisa da ação do tempo para ela não existir mais. Mas ser sustentável é utilizar um reciclável bom, como um polímero sem aditivo, usar um compostável, como um papel, né, que tem uma selagem, mas não tem tanto. Então, tem outros métodos para embalar ser sustentável. A gente fala muito na Naturipac que não precisa ser biodegradável, tem que ser sustentável, porque o ciclo inteiro precisa ter. Eu preciso saber da origem, eu preciso saber se eu estou fomentando emprego no meu país, eu preciso saber da onde está vindo aquele material, se tem a certificação necessária, porque não adianta nada eu vender papel, uma embalagem com um copo de papel hoje, e tá desmatando, né? Não vai adiantar muita coisa, né? Você tá trocando aí, né, os termos e não tá chegando a lugar Não algum. vai virar microplástico, mas também não vai ter mais árvores, né? Justamente. Já tem as queimadas aí acabando com todas. Aí você ainda não vai desmatar um monte para fazer copinhos, potes e as coisas, e não vai replantar, aí já era, e acaba com tudo. Justamente. Aí o que já tá ruim fica Acho pior. que é muito importante essa consciência, tá? Vamos consumir coisas, mas vamos saber a origem, vamos saber o contexto geral. Você falou bastante, né, dessa questão da importação e é que as coisas não têm aqui tanto no Brasil. E isso é uma grande dificuldade que o mercado hoje tem, né? Que eu ia perguntar justamente isso, né? Das dificuldades que você vê no mercado hoje. Mas eu acho que essas são as principais, né? Atualmente. Sim, tem uma dificuldade no mercado interno, não só para a Naturipac, hoje que faz as vendas, a gente tem um campo fabril gráfico hoje de impressões, né? Mas para quem também está fabricando outros tipos de materiais, né? Como caixarias, né? Produtos de takeaway, são impostos. Né? Lá fora, porque já é caro, Bia. Por isso que acho que ninguém se interessa em trazer o PLE para o Brasil. Já é muito caro esses tipos de materiais. É mais caro realmente que o plástico. Mas poderia ser melhor fomentado. Né? O que a gente sente falta é a questão da redução dos impostos. Lá fora é assim, a gente já conversou com grandes empresas, né? Inclusive teve um debate no iFood em 2020, da qual a Naturipac, já consolidada a Naturipac participou, né? Quando o iFood foi fazer a questão da embalagem sustentável, né? Do delivery dele. E a gente tem a agenda, né? Agenda de sustentabilidade, a ODS. Eu acho que seria até uma dica, né, para as autoridades, seria um grande meio de atingir vários objetivos da sustentabilidade, fomentar o pessoal que revende, que fabrica e que consome embalagens sustentáveis. Por quê? Porque imagina o quanto na cadeia você ia estar economizando. E os governos lá fora têm esse parâmetro já, por exemplo. O que o microplástico nos traz? Distúrbios de saúde. Logo, o SUS vai estar mais cheio por conta desses problemas. Problemas climáticos e ambientais. Logo, é problema também do governo, quando atinge, né? A questão da queimada aí já é um problema governamental, né? E o desmatamento ilegal também, né? Então, você consumir algo, né, dessa amplitude, né? Falar de embalagens biodegradáveis ou sustentáveis. É uma cadeia, uma sequência de coisas que economiza também no cofre público. Então, por que não fomentar? Né? Por que não reduzir impostos para que possa chegar isso no consumidor mais barato? Né? E aí trocar, né? Não que a gente queira, né? Reiterando aqui, acho que não é uma competição com a indústria sustentável e a indústria plástica, porque aqui eu já trouxe que o plástico ele não é de tudo ruim, né? Mas eu acho que a gente pode começar a ampliar mais a educação na questão de descarte, ampliar mais a consciência, né? E fomentar melhor para que isso chegue mais. E aí a gente vamos ter problemas urbanos e problemas de cunho público muito reduzidos. E hoje em dia o pessoal tá buscando mais, né? Como você mesmo falou, na questão do iFood, eles buscaram, né?
priorizar, dar bônus para aqueles vendedores dessa plataforma que usam embalagem sustentável, né? Hoje o pessoal tá buscando mais por isso, principalmente em eventos, né? Vocês vendem muito para eventos. Sim, Eles estão buscando mais, tá virando quase uma prioridade, né? Você usar embalagens sustentáveis em eventos. Alguns locais, Bia, já não entra mais. Indústrias, por exemplo, com alguns selos e algumas ISOs, já é normativa de governança corporativa já ter isso dentro do contexto. E os eventos também, é uma tendência, né? Eu acredito que... É claro que vai ter que ter imposições de leis, como algumas cidades. Por exemplo, Brumadinho, que aconteceu aquela questão. Bombinhas, no Rio Grande do Sul, já tem já uma imposição legal. Mas é tão gostoso quando a gente faz isso como tendência, como pela ética e consciência expandida. Eu acho que não precisa ter lei para impor o que é bom, Sim. né? Eu brinco muito com isso, ó. Lei de trânsito, né? Se todo mundo fizesse certinho, não precisava existir punição, sanções, né, desnecessárias, né? Eu acho que é gostoso quando a gente tem essa iniciativa primeiro. Não precisa virar algo de imposição. Ah, não, se você não fizer, vai ser punido. Acho que fazer algo, né, por consciência expandida, eu acho que leva até a evolução daquela nação, né? Então, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que olhar essa tendência, né? Tem muitas empresas já se adequando, muitos locais. E também, né, como a gente já... acredito que vocês vão trazer muito aqui para próprio brand, né? Própria marca. A marca, uma imagem ser mais Se sustentável. diferenciar, né? Se diferencia muito mais, porque você atinge públicos com uma consciência muito mais elevada do que você levaria o seu produto simplesmente. E você sem... acaba posicionando a sua marca ou a sua empresa de uma forma diferente também, né? Que você fala, eu penso nos mínimos detalhes, eu tô pensando nos mínimos detalhes de uma forma mais sustentável. E isso é muito bom para as pessoas, né? Muito bom. E para encerrar, você tem alguma mensagem, alguma coisa que você quer dizer para o pessoal, para quem tá buscando, né, trocar, usar embalagem sustentável ou ser mais sustentável de forma geral? Sim. Normalmente o pessoal faz conta, né? Né? Eu venho trazer aqui uma questão assim, de tudo que a gente conversou, eu acho que a conta maior, né, o benefício maior de gastar um pouco mais uma embalagem que seja sustentável vai ser, às vezes, não imediato, né? A gente fala muito em ROI em negócio, né? Quanto que vai ser o retorno do meu investimento? Eu acho que você investir em algo dessa proporção, que vai impactar mais o planeta, que vai impactar positivamente sua marca, que você vai organicamente atingir públicos com uma consciência maior, eu acredito que seja um constante benefício. Acho que não é um ROI temporário. Eu acho que é um constante benefício onde vai ampliar muito mais o seu negócio, né? Exponencialmente, né? Porque você atingir públicos que você nem imaginava por conta da consciência, né? Porque tem realmente pessoas que só vão aonde tem questões ambientais corretas. Então, é algo que você não vai precisar gastar com tráfego. Então, são outras contas, né? Eu acho que você economiza em outras frentes, né? E aí, eu acho que essa conta, ela se dilui, né? É algo mágico, assim. Mas quem usa, né? E quem aderiu trocar, fala que, assim, no primeiro momento é muito impactante. Fala, eu vou gastar muito mais. Mas depois vê, ao longo do prazo, que, na verdade, fazendo as contas mesmo, você gasta muito menos. Né? E você está ampliando o teu negócio numa consciência assim. Até porque quando for imposição, não vai precisar ser mais imposição, né, gente? Acho que é isso. É um prazer, Beth, ter você aqui. Acho que essa conversa foi muito bacana, né? Foi muito legal conversar com você hoje. Eu que agradeço imensamente a oportunidade, Bia. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Não se esqueça de seguir o Embalando Futuro no seu player de podcast favorito e nas redes sociais que vão estar aqui na tela e na descrição, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.